corredor de acesso ao recinto. De acordo com o que sabemos da maneira de operar as lojas naquele período, podemos inferir que a parte cerimonial da reunião era muito breve. O simbolismo era limitado ao painel do grau. Os irmãos usavam luvas e, um ponto muito importante, eram armados com espadas. A sala onde a cerimônia era realizada não tinha mobiliário especial. Os símbolos de nossas ferramentas e outros instrumentos de loja eram desenhados em um painel ou então desenhados no chão com giz e carvão, para serem apagados após a reunião usando balde e esfregão. A gravura de Hogarth, conhecida, mostra um esfregão que está sendo carregado por um dos irmãos da loja. As reuniões maçônicas eram marcadas pela convivência. Como sabemos, um jantar era muito importante. Na verdade, parte integrante da cerimônia. A música e o canto faziam parte importante da reunião. Basta abrir o primeiro livro das Constituições de Anderson, de 1723, para confirmar esse fato. 16 das suas 90 páginas são dedicadas às músicas do mestre, os vigilantes, companheiros e aprendizes, todos com as correspondentes partituras. Em 1716, 4 lojas e alguns antigos irmãos se encontraram na taberna da Apple Tree, em Covent Garden, em Londres, e concordaram em se reunir novamente no próximo ano para formar uma grande loja. Estes membros eram das estalagens Goose em Gridiron, Crown, Apple Tree e Rummer and Grapes. É sabido que as 4 lojas mencionadas acima realizaram uma reunião na estalagem e taberna Goose em Gridiron, nos pátios da igreja de St. Paul, em Londres, no dia 24 de junho de 1717, no dia da festa de São João Batista. Eles concordaram em restaurar suas comunicações trimestrais, ou seja, 3 reuniões por ano, nos dias de São Miguel, de Natal e da Anunciação, para tratar dos negócios maçônicos, e uma assembleia ou comunicação anual e festa para eleger o próximo grão-mestre. Assim, nessa reunião de 1717, elegeram o primeiro grão-mestre, Anthony Sawyer, mestre da loja Apple Tree. As constituições dos maçons livres, para uso das lojas em Londres e Westminster, foram publicadas em 1723. Foi editado pelo clérigo presbiteriano James Anderson, a ordem de John Theophilus des Aguiliers, e aprovado por um comitê da Grande Loja sob seu controle. O advento da Grande Loja em 1717 foi, sem dúvida, o reavivamento das comunicações trimestrais e da Assembleia Anual dos Maçons. Embora não tenhamos registros comprovatórios dessas assembleias dos maçons operativos, existem menções de assembleias de maçons em dezembro de 1663, assim como em muitas outras datas anteriores. A primeira grande loja foi formada na época que a vida nos clubes estava em grande popularidade, e é fácil imaginar que muitas das lojas da época fossem um tipo de clube. Parece-nos, portanto, que essas 4 lojas queriam muito mais que serem apenas mais um clube, com a fundação da Grande Loja. Dr. James Anderson, o compilador das primeiras constituições da Grande Loja de 1723, somente relatou o evento de 1717, 22 anos depois, na segunda edição das suas constituições. Assim, vamos dar a palavra ao Dr. James Anderson, que nos deixou este texto escrito sobre a fundação. Em 1716 d.C., algumas lojas de Londres decidiram firmar o cimento sob um grão-mestre, como o centro de união e harmonia, sendo as lojas que se encontravam
na estalagem Goose and Gridiron, o ganso e a grelha, nos pátios da Catedral de St. Paul. Na estalagem Crown, a coroa, na Parkers Lane, próxima da Drury Lane. Na taverna Apple Tree, a macieira, na Charles Street, em Covent Garden. E a taverna Rummer and Grapes, do Copásio e das Uvas, na Channel Row, em Westminster. Eles e alguns irmãos antigos se encontraram na citada Apple Tree e, tendo colocado na presidência o mestre maçom mais antigo, agora o mestre de uma loja, constituíram a grande loja pro tempore e, em seguida, restabeleceram as comunicações trimestrais dos oficiais das lojas, chamada de Grande Loja, e resolveram manter uma assembleia anual e festa, e quando escolheriam um grão-mestre entre eles mesmo, até que tivessem a honra de um irmão nobre os comandar. Dessa forma, no dia de São João Batista, no 3º ano do rei Jorge I, em 1717 d.C., a Assembleia e a Festa dos Maçons Livres e Aceitos foi realizada na cervejaria acima citada da Goose and Gridiron, do Ganso e da Grelha. Antes do jantar, o mestre maçom mais antigo, agora o mestre de uma loja na presidência, propôs uma lista de candidatos apropriados, e a Irmandade, por maioria, elegeu Mr. Anthony Sawyer, cavalheiro, grão-mestre dos maçons, tendo como grandes vigilantes o capitão Joseph Elliot e Jacob Lumble, que foram investidos com as insígnias de cargo e poder pelo dito mestre antigo e instalados, e foram devidamente congratulados pela Assembleia que lhes prestaram homenagem. Este, assim, é o relato de Anderson, e assim foi formada a Grande Loja da Inglaterra. Apesar de sua restrita jurisdição na época da fundação, sua influência e exemplo motivou outros locais a fundarem outras grandes lojas, assim como outras lojas passaram a se juntar à Grande Loja original. A partir da Grande Loja de Londres e Westminster, foram surgindo outras grandes lojas, como que em 1751 foi fundada a Grande Loja dos Antigos, na própria Inglaterra, que passou a ser conhecida como Antigos, já que a Grande Loja de 1717 era conhecida como os Modernos. A Grande Loja Unida da Inglaterra nasceu da união destas duas, e os Antigos defendiam que as lojas simbólicas ainda ministrassem os graus de marca e arco real. Na união das duas em 1813, a única concessão que tiveram dos modernos foi incorporar o arco real ao simbolismo. A primeira grande loja no Brasil foi fundada no ano de 1822. Portanto, maçons do universo, somos os herdeiros das tradições e dos costumes imemoráveis dos antigos maçons operativos, livres e aceitos, que se dedicaram a construir um mundo mais fraternal e sem fronteiras. Devemos nos orgulhar de fazermos parte desta história e podermos dar nossa contribuição e exemplo para gerações futuras que nos sucederão. Salve a maçonaria!